Nós estamos recebendo no dia de hoje, são 9h02, a participação do nosso amigo Clodoaldo Fernandes, aqui no Astral 87, para conversar sobre um assunto que repercute na cidade de Maracaju, né? Nos funcionários aí de comércios, né? Seja de mercado, de loja, seja o que for, né? Nós vamos conversar e trazer informações sobre o que acontece na cidade de Maracaju. São 9h02. Bom dia, Clodoaldo, seja bem-vindo aí ao nosso programa e estamos sempre com as portas abertas aí para trazer informações. Bom dia. Bom dia, Marlon, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um grande prazer estar recebendo o convite de vocês para estar esclarecendo uma questão que está sendo polêmica no município, né? E uma lei polêmica, né? Só que é uma lei que existe e ela está aí para ser cumprida, né? Sem dúvida nenhuma. São 9h03, Clodoaldo. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar falando sobre justamente essa lei. Na verdade, o que acontece é que há uma reivindicação por parte do Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, justamente para que se faça valer a lei, uma lei municipal, né, que nós temos até aqui, essa lei municipal do número 1401 de 2004, né, foi assinada em 2004. E desde então, apesar de existir a lei, não se fez valer. Explica para a gente, o que é essa lei, Clodoaldo? Marlon, essa lei, nessa época eu não morava em Maracaju, não residia aqui no município de Maracaju. Essa lei foi uma conquista dos trabalhadores, tá? E essa conquista valeu de muito esforço, né, dos empregados e trabalhadores do comércio aqui de Maracaju. Essa lei não vinha sendo cumprida desde então. Por qual motivo? Por não existir uma entidade representativa, né? E hoje nós temos o Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, e nós estamos exigindo que a lei seja cumprida, entendeu? E isso daí afetou alguns comerciantes, alguns empresários aqui no município, e acho que assim, a qualquer momento estão pressionando a Câmara de Vereadores para fazer a alteração dessa lei, né? E está chegando num ponto que nós vamos ter que tomar uma outra medida. Eu estive numa reunião agora, a convite dos empresários, dia 16 agora. A forma que eles estão colocando, eles querem me obrigar a abrir a convenção já assinada para colocar em pauta, né, negociar o sábado à tarde. Marlon, existe essa lei, ela é tão democrática, entendeu? Ela está ela está às margens da Constituição Federal, porque ela prevê que a abertura do comércio no sábado à tarde é diante do acordo entre ambas as partes, entendeu? Há uma proposta do empregador, né, com o laboral. Não, o laboral analisa, né, se vê que é vantajoso para o trabalhador, a gente acata e coloca em convenção o acordo coletivo. Clodoaldo, mas essa lei número 1401, ela foi através de convenção, é claro, mas a lei, ela diz o quê? Ela diz que no período da tarde, no sábado, no caso, o comércio não abriria, ou o trabalhador não teria obrigação de trabalhar mesmo que o comércio esteja aberto. Então, a lei aqui, eu vou até ler ela aqui, Marlon, se você me permite. Sim, claro. Pelo seguinte, então é a lei 1401 de 2004. O parágrafo 1º, ela foi o parágrafo 2º do artigo 153 da lei 9.777 de 91. Então, essa lei é um artigo só da lei 977 de 91. Né, que passa a ter a nova redação acrescida das alíneas A e B. Aí o artigo 153 ficou com a seguinte alteração. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar aos sábados até às 18 horas e em época natalinas e festivas, de segunda a sexta-feira até às 21 horas, da seguinte forma. Para o referido funcionamento, letra A, para o referido funcionamento, as empresas deverão apresentar ao Poder Executivo cópia do acordo coletivo
ou convenção coletiva de trabalho firmado com a entidade sindical representante dos trabalhadores. Ou seja, tem que haver um consenso entre o trabalhador e o empregador. Então, e aí houve até uma... Deixa eu concluir só a leitura. A letra B aqui. Fica dispensada dos requisitos da linha A as empresas que funcionarem em sistema de economia familiar ou sem auxílio de funcionário. Muito bem. Entendeu? São as empresas familiares, digamos assim. Essa lei aqui está propondo também que essas pequenas empresas, elas cresçam. As empresas em regime familiar, elas cresçam. Entendeu? É uma forma também de distribuir a economia, para não ficar na mão de um só, entendeu? Só que o nosso caso aqui, essa é uma visão minha particular, Marlon, mas o nosso caso aqui é a defesa e o direito do trabalhador. Quando fomos negociar a convenção, eu propus até de negociar o sábado, onde chegaram até a entidade. Eu fiz uma proposta, né, para a Fé Comércio, que é representante dos empregadores aqui no município, né, juntamente com a SEMA, que é uma associação comercial, e eles compareceram com a contraproposta, né, de reajuste salarial e que permanecesse as cláusulas da convenção anterior, que era do ano passado. E assim, eles vieram tão irredutível nessa negociação que assim, eles vieram tão fechados que chegou no momento assim que eu disse a questão do sábado, eles nem analisaram, não fizeram nenhuma análise, entendeu? Falou, Clodoaldo, é uma lei, tem que ser cumprido. Claro. E é o que eu estou fazendo. E é o seguinte, Marco, estão me chamando de carrasco, estão achando que eu sou autoritário, mas não. Se a lei existe, eu deveria ter entrado com ação de cumprimento e solicitado que essa lei fizesse, mas para querer um bom relacionamento, eu estou me sobrecarregando com picuinhas, né, entendeu? Com blá 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 daqui, blá 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 dali. Esse comunicado que eu fiz solicitando o fechamento do comércio e o cumprimento da lei 1401 de 2004 levou os empresários a se mobilizar. Já tem vereadores já posicionados a favor do patronal, né? E nós vamos estar vendo o pessoal da Força Sindical Campo Grande, da FETRACOM. Nós estamos vendo com o Paulinho da Força Sindical de São Paulo. Provavelmente, por ser uma lei que foi uma conquista e que e tem um documento na Câmara Federal e no Senado que está tramitando para a redução da jornada de trabalho, é um interesse nacional, até, Marco, de estar protegendo essa lei. Entendeu? Eu recebi agora aqui, até você dava, o meu celular tocou, o presidente da Força Sindical e da Mota Lima, ele está vindo de hoje para amanhã, ele deve estar aqui no município. A gente vai tentar uma reunião, está complicado reunir com o prefeito, né? Pelo menos eu tentando via telefone. Vamos tentar sentar com o prefeito, com o Dr. Maurílio, vamos procurar sentar com os vereadores, né? Com a maioria dos vereadores, e colocar nossa posição. Os vereadores atendendo a posição patronal, eles vão estar regredindo ao interesse dos trabalhadores. É uma conquista dos trabalhadores. É uma também, conquista, né? Marlon, é uma conquista. E essa conquista ela não pode ser assim, a mercê, eu quero que muda. Né? Eles estão levando para a Câmara lá, para os vereadores, que eu estou irredutível, que eu não quero negociar. Eles querem que o sindicato laboral e os empregados estejam à mercê deles. Assim que eles querem mexer numa coisa, vai lá. Eu sei que os vereadores são pessoas sérias, temos as bancadas aí, são todos vereadores novos, né? Eu acho que eles vão ver que não pode ser um interesse individual, um interesse de uma classe só. Porque a própria lei, eu acho que os advogados ali da Câmara vão analisar, e essa lei ela é bem clara, como eu disse antes, ela prevê, né, um acordo e uma convenção onde que ambas as partes vão fazer o acerto. Clodoaldo, desde a assinatura dessa lei... Ela não vinha sendo cumprida. Não vinha sendo cumprida. Então,
é assim, nós, da forma que está indo, Marlon, a gente vai ter que entrar com ação judicial e pedir dos últimos 5 anos aí para entrar com ação de, mesmo que mude essa lei, né, nós estamos torcendo, a nossa luta vai ser para que ela mantenha, que essa lei mantenha como está, mesmo mudando essa lei, a gente vai entrar com ação cobrando os últimos 5 anos aí, entendeu? E vamos fazer valer o direito do trabalhador. Bom, é uma lei que desde 2004 foi assinada, nunca se tornou realidade, e agora, quando é cobrado, simplesmente querem abafar a lei. Querem ir lá fazer uma alteração. Acho que assim, a lei a lei deve ser mudada de acordo com meus interesses. E não é assim, entendeu? Você vê que para mudarem essa lei, a lei é de 91, é a lei 977 de 91, foi mudado esse artigo em 2004. Entendeu? Então foi mais de 13 anos aí que levou para fazer essa alteração. E isso devido às necessidades do trabalhador. Marlon, qual que é o motivo de nós não negociarmos mais essa lei? De abrir um precedente para um acordo para abrir o sábado à tarde. A maioria das mulheres, Marlon, trabalham no comércio, principalmente de roupas e o varejo. E as mulheres a maioria das mulheres, né, algumas solteiras ainda querem trabalhar, por quê? Porque não tem filho e tal, mas a gente luta para que elas somam com a maioria. E a maioria é que tem filho, né, tem a casa para cuidar. Marlon, trabalhando de segunda a sábado, e tem empresa que trabalha até às 8 horas da noite no sábado. Entendeu? É um desrespeito com o trabalhador incondicional. E ainda mais, pagando hora extra de 50%. Marlon, não existe hora extra 50% no município de Maracaju, no comércio de Maracaju. As horas extras têm que ser pagas, as 2 primeiras horas em 60%, né? Em caso extra, né? Em caso assim, de força maior, né? Que não seja frequente, o valor dessas horas excedentes seria de 80%. E isso não vem sendo cumprido. E isso está previsto na CLT, não está nem nessa lei municipal. Uma lei federal, que é a CLT, que dá os poderes e que prevê na convenção o pagamento das horas de 60% e 80%, ela não vem sendo cumprida por maioria dos empregadores de Maracaju. E nós temos essas mulheres aí que estão sacrificando o sábado aí, que podia estar cuidando da casa no sábado e está descansando no domingo. Mas é o contrário. Elas trabalham no sábado até às 7, 8 horas da noite e no domingo vão lá lavar roupa, vão estar no tanque, enquanto que as madames, os patrões que têm empregado em casa, estão lá na frente da churrasqueira, de boa lá, enquanto as mulheres trabalham, enriquecem a tua empresa e tem que sacrificar o domingo para cuidar da casa, do esposo, da família. Clodoaldo, ali no Legislativo Municipal, tem algum vereador que apoia o trabalhador? Olha, eu sempre quero agradecer aí. Ontem nós tivemos uma reunião com os trabalhadores aí. Porque assim, Marlon, eu não tomo uma posição sem antes ouvir a minha base. Eu vou de acordo com a maioria. E a maioria, eu agradeço a presença aí, como você citou, dos vereadores, eu agradeço a presença do Bruno Barros, do Nego do Povo e do vereador PDT lá, o Robert, né, que eles se prontificaram, atenderam a solicitação. Não foi nem os próprios trabalhadores se mobilizaram, fizeram essa reunião, me chamaram lá, fizeram lá no sindicato e estiveram presentes esses 3 vereadores, entendeu? E eles, a gente passou essa posição dos empregados e eles ficaram sensibilizados e de fato... São vereadores que são então a favor dos trabalhadores, né, nesse fato aqui que acontece. É importante a gente enfatizar isso. É bom o trabalhador porque nós temos aqui no município de Maracaju
em torno de 4 mil a 5 mil trabalhadores. Eu estou só aguardando a confirmação lá do Ministério do Trabalho. Eles estão passando para mim a relação desses dados. Mas é em torno de 4 mil a 5 mil trabalhadores do comércio. E esses 3 vereadores que já se posicionaram a favor dos trabalhadores, eu quero deixar bem claro aí para a comunidade maracajuense, né, que por enquanto esses 3 vereadores se posicionaram a favor da massa, a favor do trabalhador, da trabalhadora, que está aí ralando de segunda a sábado aí até as 8, 9 horas da noite aí. E isso mostra a dignidade humana também de cada um deles. Muito bem. Clodoaldo, são 9 horas e 18 minutos. Para a gente finalizar, tem alguma outra informação que o senhor queira nos passar aqui hoje na líder? Olha, eu pediria para que os trabalhadores continuassem a fiscalizar, a se fiscalizarem, entendeu? Vou estar passando uma nota aos trabalhadores. Eu vou ir em loco a cada estabelecimento. Isso está previsto na convenção, que eu posso estar fazendo essa visita aos trabalhadores. E eu vou estar lá colocando e expondo para eles a nossa conquista, que foi na Convenção Coletiva de Trabalho, né? Eu vou estar citando essa lei, que é para eles estar vigilantes também, e que a gente vai estar fazendo alguns cursos, Osmar, para orientar o direito dos trabalhadores, para deixar os trabalhadores a par do que é direito e deveres deles, assim como o que é direito e dever do patrão. Muito bem. Clodoaldo, obrigado, estamos à disposição. Bom dia, Marlon. Estou à disposição também. A hora que precisar, a gente está aí. E agradeço a todos os ouvintes aí. Continua ligado aí na FM Líder aí, que está sempre sendo nossa parceira aí, sempre está de portas abertas. E um bom dia a todos os trabalhadores e as trabalhadoras, e vamos à luta. Um abraço. Muito bem, são 9 horas e 19 minutos. Nós conversamos com Clodoaldo Fernandes, presidente do Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio da cidade de Maracaju. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna.